saudar a todos com a paz do Senhor. Amados irmãos, nós estamos dando início ao segundo trimestre de 2021. Esse trimestre falará sobre os dons espirituais e ministeriais. Será uma bênção, é sequência do tema do primeiro trimestre. Nós estamos aí na campanha A Promessa, que fala sobre o batismo com o Espírito Santo, fala de avivamento, e nós estamos agradecidos a Deus por esse momento. Nós continuamos com as aulas ainda transmitidas por vídeos, face à circunstância que estamos aí vivendo nesse momento, mas esperamos em breve estar com todos os irmãos. Preste bastante atenção na aula. Pastor Daniel Alves ministrará a aula para nós e nós louvamos a Deus por este momento e por esta manhã de ensino e de estudo que teremos da Palavra de Deus. Está a palavra então com o pastor Daniel Alves. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez nesta manhã para estudarmos a palavra de Deus. Você que está em casa, por favor, pegue a sua Bíblia, a sua lição, se você tiver, e nos acompanhe neste ensino. Nós estamos aqui para estudar as lições bíblicas que traz como título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder. Nós estamos começando o segundo trimestre de 2021. Para isso, nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus, também louvando a Deus pela vida do pastor Elias, do pastor Paulo, pastor Renato, pessoas que lideram essa escola bíblica dominical. Vamos orar. Senhor meu Deus, estamos diante da Tua santa presença, queremos louvar o Teu nome por esta oportunidade. Que esta escola bíblica dominical seja uma bênção na vida de todos os Teus filhos. Senhor, se conosco pelo Teu Espírito Santo. Nós louvamos e pedimos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse segundo trimestre de 2021, a nossa lição, ela traz como título para o trimestre Dons Espirituais e Dons Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esta lição, ela é uma reedição, porque em 2014 nós estudamos este mesmo tema. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, que ele é pastor lá, presidente da cidade de Paramirim, na Bahia, e ele é um ex-professor universitário, deu aula na universidade por mais de 18 anos, e ainda hoje é pastor lá da cidade de Paramirim. Nós vamos começar a nossa lição falando sobre o nosso tema desta lição, que é a primeira lição, e deu dons aos homens. O texto que pega como base para esta lição está em Romanos, capítulo de número 12, versículo 3 a 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7. Que nós vamos ler neste momento. Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade.
o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Agora nós vamos para 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 4. Diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Amém. Então, baseado nesses dois textos, e também depois tem um terceiro texto, nós vamos estudar esta lição que tem por título: E deu dons aos homens. Então, nessa introdução, é preciso que nós falemos aos irmãos por que o comentarista usou esse tema, né? Porque está em Efésios, capítulo 8, este versículo que ele usa para dar o tema a esta lição. Efésios 4 e 8 diz-nos assim: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Vamos ler também o 9 e o 10. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, nessa introdução, para que nós entendamos o que o apóstolo Paulo está falando nesse subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, o apóstolo Paulo está falando à igreja de Roma. Nós sabemos que as igrejas, ou a igreja na época primitiva, os cultos eram realizados principalmente nos lares. Então, eram comunidades, não comunidades grandes, mas comunidades pequenas. O apóstolo Paulo, ele usa um texto que está no Salmo de número 68, versículo 18, que eu vou ler. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então, Paulo, ao falar dos dons espirituais e ministeriais, ele vai usar esta frase, dizendo que Jesus, ele cumpriu essa profecia. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus desceu às partes mais baixas da terra e diz que ele levou cativo o cativeiro. Então, para o melhor entendimento, nós já falamos que Jesus vai cumprir essa profecia do Salmo 68. Mas também nós precisamos ir até Lucas, no capítulo de número 19, para que nós percebamos o que Jesus vai dizer na história do rico e de Lázaro, que está em Lucas, capítulo 19, versículos 22 ao 26, que o Senhor, ele vai explicar para nós o que é que aconteceu na parábola do rico e do Lázaro. Estou aqui achando o texto. Lucas 19 e o 26, parece que a minha marcação... é Lucas 16. Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro. Começa no versículo 22. Jesus está explicando
sobre o que aconteceria depois da sua morte. Então Jesus conta uma história, um fato que aconteceu. E ele começa no versículo 19, mas vamos ler a partir do versículo 22, que diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. Então o que acontecia? Quando as pessoas que morriam, elas crendo em Deus, tendo fé que no futuro surgiria um que se levantaria e venceria a morte, estas pessoas, elas eram sepultadas, todavia, elas não iam para o Hades, elas iam para o lugar de descanso. E entre este lugar de descanso e o Hades, lugar de tormento, havia um abismo, como diz a Bíblia. Então, quando Jesus morre, Jesus desce neste lugar, nas partes mais baixas da terra. Ele pega as pessoas que estão neste lugar, pega este lugar, chamado aqui de seio de Abraão, e ele transporta este lugar para o paraíso. O que é levar cativo o cativeiro? Essas pessoas que morreram na esperança, elas estavam cativas, elas estavam presas lá. Não tinham condições de saírem daquele lugar. Jesus pega este cativeiro e transporta para os céus. Por isso que diz, levou cativo o cativeiro. Pegou para ele, trouxe com ele todos que estavam ali e morreram na esperança. Aí Paulo diz que quando isso aconteceu, que agora acontece na ressurreição de Cristo, Cristo morre, desce às partes mais baixas da terra, pega o cativeiro e quando ele sobe, ele ressuscita e transporta estes que morreram na esperança para o paraíso ou para o terceiro céu, onde estão as almas daqueles que morreram na esperança e das demais pessoas até hoje que morrem crendo em Jesus. Estas pessoas não descem mais para aquele lugar seio de Abraão. Não, elas são transportadas para o paraíso e a pessoa sem Deus, sem Jesus, elas continuam sendo levadas para o Hades. Esta é uma introdução que precisávamos fazer. Agora, a lição, ela nos traz a definição de dons espirituais. Ela diz assim, na introdução: são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o bem comum. Essa definição é importante, irmãos, que é para o bem comum, não é só para o bem da igreja, é para o bem da igreja e para o bem das pessoas, porque a igreja ela vai ser usada, os membros da igreja vão serem usados para abençoar
as outras vidas. O tópico de número 1 diz: os dons na Bíblia. Os dons na Bíblia. Mas eu quero, dentro desse ponto, separar os dons em 2 blocos para nós estudarmos. Primeiro, os dons naturais e os dons espirituais. O que é um dom natural? Eu escrevi aqui no meu resumo. São capacidades naturais que nascem com a pessoa e precisam ser descobertos, encaminhados e aperfeiçoados. Então, o que acontece hoje? Tem muitas pessoas, ou todas as pessoas, têm dons naturais. Mas muitas vezes a pessoa passa a vida inteira e não descobre qual é a sua principal facilidade natural. E às vezes a escola não consegue descobrir, a sociedade não consegue descobrir, os pais não conseguem descobrir. Por que não? Porque as crianças hoje, elas vão para a escola, ou elas estão dentro da sociedade, visando algo econômico. A criança é levada a se dar bem na vida. Então, hoje, por exemplo, as principais profissões, médico, engenheiro, advogado, as pessoas encaminham para isso, e às vezes, na maioria das vezes, estas crianças, elas não têm essas habilidades, mas elas são encaminhadas por quê? Porque existe algo social dizendo: olha, ser médico é ser muito importante, ser advogado é ser muito importante, ser engenheiro você vai ganhar dinheiro. E aquelas crianças que poderiam ter outras habilidades, e estas habilidades serem reconhecidas pela escola, pela sociedade, pela família, e encaminhar a criança para a habilidade principal dela, não acontece. Então, as pessoas têm dons naturais? Têm, mas raramente esses dons são descobertos. Aí eu coloquei aqui: a escola não ajuda, a família muito pouco, porque a sociedade forma pessoas para se darem bem na vida economicamente, e esses dons, eles se perdem, e as pessoas têm outras habilidades, mas habilidades menores, mas não são a habilidade principal, onde a pessoa vai ser feliz, muito feliz em fazer aquilo, e pode ser que a pessoa ganhe dinheiro, vai vir dinheiro, mas a intenção é que ela seja feliz e também ajude outras pessoas. Então, esse número 1 seria os dons naturais. Agora, os dons espirituais, como nós já lemos aqui na introdução, são manifestações sobrenaturais, concebidas da parte do Espírito Santo, e que operam através dos seguidores de Cristo para o bem comum. Então, a principal coisa é que esta pessoa, para receber os dons espirituais, esta pessoa entregou a sua vida para Cristo, verdadeiramente para Cristo. Então, ainda nesse bloco, nós podemos dividir os dons na Bíblia, agora falando. Nós vamos pegar só a segunda parte. Nós vamos deixar os dons naturais de lado e nós vamos trabalhar agora só com os dons espirituais. Então, os dons espirituais, nós vamos agora subdividi-los em 3 categorias: os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Então, para fecharmos este ponto, eu coloquei aqui algumas diferenças entre os dons
naturais e os dons espirituais. Olha só. Os dons naturais nascem com a pessoa, é inato, vem naturalmente, precisa ser aperfeiçoado. O dom natural se descobre no acaso, em meio a muitas possibilidades. Também, o dom natural, geralmente, ele glorifica ou exalta a pessoa que tem aquele dom. O dom espiritual, ou os dons espirituais, não nasce com a pessoa, mas é dado posteriormente. Ele vem depois que a pessoa se entrega para Jesus. Esse dom espiritual, ele pode ser buscado. O dom espiritual também, ele vem completo. Enquanto natural, a pessoa precisa estudar, precisa aperfeiçoar, precisa ler, precisa entrar numa boa escola, numa boa faculdade. O dom espiritual se descobre pelo exercício. E também o dom espiritual, ele glorifica a Jesus, ele glorifica a Cristo. Finalizando aqui, o propósito dos dons espirituais é edificação da igreja na terra, demonstrando o poder de Jesus em trazer esperança, cura, salvação e felicidade para os cristãos e os não cristãos. Então, nós podemos dizer que a palavra dom, tanto no Antigo como no Novo Testamento, aparece aí no nosso tópico 1, subtópico 2, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra dom é uma dádiva, é uma doação. Então, finalizando aqui, qual a diferença entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento em relação aos dons espirituais? Vou fazer uma ilustração. No Antigo Testamento, é como se uma pessoa morasse numa mansão e dentro desta mansão tem muitas joias. E a população, ou os judeus, ou os crentes, estão lá fora do portão desta mansão. O dono da mansão, ele vai lá dentro da sua mansão, pega uma joia, ele sai para fora, vai lá no meio da multidão, escolhe um, e chega para aquela pessoa e fala: esta joia é para você utilizar. Antigo Testamento. Agora nós vamos para o Novo Testamento, após a morte de Jesus, após a ressurreição de Jesus. Este mesmo dono desta mansão, ele abre as portas desta mansão, e ele abre os portões da sua residência, e ele diz para os que estão lá fora, os crentes que estão lá fora: gente, pode entrar e pegue a joia que mais combina com você. Só que eu preciso que você deseje isto muito, que você queira isto muito. Então, ao passar pelo portão, o dono da mansão vai dizer: você deseja muito? Você quer muito? Eu quero, eu desejo, eu preciso. Para que você quer? Eu quero ajudar o meu próximo, eu quero que a igreja cresça. Então tá bom, entra, escolha lá. Aí você vai e escolhe os melhores dons. Esta ilustração
acho que fica claro para que nós compreendamos a diferença entre os dons espirituais no Antigo e no Novo Testamento. Nós vamos para o tópico de número 2 da nossa lição. Os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Os dons de serviço, eles estão relacionados em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. O apóstolo Paulo nos escreve. E para isso, o apóstolo Paulo vai nos informar, no versículo 4 e 5 de Romanos 12, diz assim, olha: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então o apóstolo Paulo, ele traz uma ideia que a igreja é um corpo. Aí a nossa lição diz, subtópico de número 1, Romanos 12, traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Note que esses dons são relacionados com a ação em prol ao próximo. Então, Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a igreja, ela é como um corpo, e como um corpo, ela tem muitos membros. Então, nós sabemos que a criança, quando nasce, e ela está em constituição, ela tem aproximadamente 305 ossos. Aqueles ossos, que nem podem ser chamados de ossos, mas eles são cartilaginosos. E com o tempo, como aquela criança vai se desenvolvendo, ela vai passando pelo processo de ossificação. E quando chega adulto, essa pessoa adulta tem 206 ossos. E mais ou menos aí, uns 650 músculos, que como se cobrem esses ossos. Então tem ali os seus membros. O apóstolo Paulo está dizendo que nós somos um corpo e que a cabeça é Cristo. Então este corpo, ele precisa, para executar alguma coisa, ele precisa de outros membros. Quando eu faço um gesto com a minha mão não faz esse gesto sozinha. Ela faz isso porque ela está ligada ao meu antebraço, está ligada ao meu braço, está ligada ao meu ombro, está ligada na minha coluna cervical e está ligada à minha mente, ao meu cérebro. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a igreja do Senhor precisa de pessoas que executam serviços em prol do irmão, em prol das outras pessoas. Então eu coloquei aqui, olha, Paulo escreve que a igreja é semelhante a um corpo espiritual, que cada membro tem a sua função, que nós somos membros um do outro, e dentro desse corpo, cada um de nós podemos realizar funções em benefício para o outro. Então é interessante notarmos, irmãos, que a igreja, ela não é uma torcida, ela não é uma associação, ela não é uma equipe, ela não é um clube, ela também não é uma comunidade,
ela tem aspectos dessas coisas mencionadas aqui. Mas a igreja, diz o apóstolo, ela é um corpo. E como corpo, ela tem um cabeça que comanda este corpo. Esses dons, irmãos, que aparecem, dons de serviços, nos diz o texto bíblico, né? Que eles são ministério, são exortação, quer dizer, encorajamento, eles são dom para repartir, são dom para presidir, são o dom de exercer misericórdia. Aí a Bíblia vai dizer, lá em Efésios 4:16, vai dizer assim, olha, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então, os dons de serviço são dons que a pessoa executa em prol do outro, diretamente com o outro, junto com o outro, às vezes de irmão para irmão, às vezes de pequenos grupos, na família. Então, esses dons são dons de serviço. Mas é interessante notar aqui, para nós fecharmos esse ponto, que muitas das vezes a cabeça, trazendo para nós, a cabeça, ela quer executar algumas coisas, mas muitas vezes o corpo não responde. Aí eu vou dar um exemplo aqui, o exemplo de emagrecimento. Então as pessoas fazem regime, aí elas querem emagrecer, ela entra num regime aí de baixo carboidrato, aí come pouquíssimo carboidrato, não come arroz, não come batata, não come feijão, e vai tirando os carboidratos e tal, e a pessoa vai emagrecendo. Só que na cabeça, esse tipo de regime, ele não dura muito. Aí a pessoa emagreceu 10 quilos em 3 meses. Aí a pessoa diz, maravilha. Só que na cabeça da pessoa, a mente da pessoa, vai estar dizendo assim, tem algo errado. Depois de 3 meses, a pessoa volta a comer tudo novamente. E provavelmente ela vai engordar mais do que ela já era gorda. Então o que acontece? Como a mente então pode combinar com esse corpo? Olha, o corpo, no caso do emagrecimento, teria que se manter pelo menos 1 ano e meio a 2 anos com aquele mesmo peso que ela perdeu. 10 quilos, perdeu, não deixar aumentar. Durante 1 ano e meio, 2 anos, aí a mente começa a entender e dizer assim, então é isso mesmo. A partir de agora, eu não vou exigir mais que esse corpo come tanto carboidrato. Qual que é a minha ilustração para falar sobre esse ponto? É que muitas vezes, e na maioria das vezes, a cabeça Jesus Cristo quer uma coisa e o corpo está executando outra. Então, voltando para nós, às vezes a pessoa que era mais ágil antigamente, saltava, pulava corda, corria, na cabeça dele, às vezes está lá ainda. E a mente fala assim, vamos correr 5 quilômetros. Aí ele coloca lá o equipamento, vai correr 5 quilômetros. Não é acostumado mais a correr. Ele corria 5 quilômetros, mas ele não corre mais. Aí ele, de repente, trava a coluna, dá problema na panturrilha, dá problema no joelho. Por quê? Porque a mente quer uma coisa e o corpo não corresponde. Então, às vezes, acontece no sentido espiritual também.
Jesus querendo fazer, Jesus querendo operar, Jesus querendo que os dons de serviços estejam presentes na igreja, que a igreja opere com esses dons, que haja misericórdia, que haja repartir mais, mas o corpo não entende, e a cabeça fica se esforçando para que o corpo entenda. Que nesta manhã, estes dons de serviço possa estar entre nós e que nós entendamos o que a cabeça Jesus Cristo quer com a sua igreja. Ainda no tópico 2, subtópico 2, vai nos falar dos dons espirituais. Aí está escrito, conhecendo os dons espirituais, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. E também podemos agregar a este capítulo, o capítulo de número 14. E nós estamos falando agora dos dons espirituais. São muitos, mas Paulo cita aqui uma relação de 9. Não significa que são somente esses dons, mas tem muitos, porque o Espírito de Deus é Deus, e não é limitado, né, irmãos? Então ele vai citar palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, a profecia, o dom de discernir os espíritos, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Olha, irmãos, são dons espirituais cuja fonte é o Espírito Santo e precisa ser compreendidos, testados e manifestados segundo a exegese ou a hermenêutica bíblica, ou seja, estes dons não vão contra o conjunto de escritos bíblicos revelado a nós. E por que eu falo isso, irmãos? É preciso ficar atento, irmãos, com as emoções, com os sentimentos, com manifestações, com sensações advindas de outro lugar, irmãos. Então, os dons são maravilhosos? São maravilhosos, mas é preciso ficar atento, né? Visões de anjos. Pode ver anjo? Pode, mas o anjo não veio para determinar certas coisas, né, irmãos? Dente de ouro, usava a profecia para fazer isso. Profecias para casamento, casa ou não casa. Irmão, casamento é uma decisão da pessoa. É o moço que precisa decidir se ele quer casar ou não. É a moça que precisa decidir que ela quer casar ou não. Deus pode abençoá-lo? Pode. Mas o que não pode é você querer consultar um profeta para dizer se seu casamento é aprovado ou não é aprovado. Não, porque vai do teu coração, vai da tua decisão. Porque se nós pensarmos no termo bíblico, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer, é bom para o solteiro ficar solteiro. É bom para a moça solteira ficar solteira. Ele vai nos dizer, se a pessoa casa, ela não peca, mas todavia ela vai ter algumas ou muitas tribulações. Aí ele vai dizer, o solteiro, ele cuida como agradar o Senhor. A mulher solteira cuida como agradar o Senhor. Mas a mulher casada e o homem casado, ele cuida em agradar o esposo, agradar a esposa. Então, irmãos, tem que ter cuidado também, porque tem muitos casados que eles agradam outras coisas, se envolvem em outras coisas, querem se tornar pregadores itinerantes,
querem se tornar, pegar a obra de Deus, temos que fazer a obra de Deus? Temos, mas a Bíblia vai ser claro, você precisa agradar a sua esposa, você precisa agradar o seu esposo. Então não existe profecia para direcionar com quem você vai casar ou não. Agora, pode ter exceções? Pode ter exceções, irmãos. Mas no âmbito geral, você não deve crer nessas profecias. Então, vamos continuar aqui. Olha, nós vimos também nesses dias, pessoas falando profecias, dia 30/3, dia 30 de março agora. Uma grande peste vai cair sobre o Brasil, gente vai morrer na rua. Irmãos, essa profecia não é de Deus, irmãos. Não é de Deus. O salmista diz, eu não vou ter medo, eu não vou crer em má notícia. Irmãos, essa peste é uma peste, ou uma permissão de Deus mundial. Não é só no Brasil não, irmãos. A Alemanha fez tudo certinho, e agora está tendo que ter lockdown novamente. Por quê? Vacinou e está lá de novo, o mesmo vírus. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não ir, que os dons de Deus é para edificar a igreja do Senhor. É para levar, irmãos, exortação. É para levar, irmãos, apaziguamento para a igreja do Senhor e para as outras pessoas. São até pessoas que têm o Espírito de Deus, mas dão ouvido a outras coisas, às emoções, ao que está acontecendo no momento, e querem se levantar, irmãos, como a voz de Deus, sendo que não são. Então, irmãos, lá em Corinto, falando desses dons espirituais, as pessoas vinham para Cristo ao perceber essas manifestações espirituais, poderiam, irmãos, se confundir com sensações, com sentimentos dos cultos idólatras, né? Aí Paulo vai dizer, 1 Coríntios 14:20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejais meninos na malícia e adulto no entendimento. Então, os dons espirituais, irmãos, essas capacitações que o Espírito Santo dá ao crente Jesus, eles devem ser procurados. Diz 1 Coríntios 12:31, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E ainda, irmãos, os dons espirituais, eles precisam sobejar neles. Diz 1 Coríntios 14:12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para edificação da igreja. O que é sobejar nele? É procurar abundar nele, procurar abrir o canal. Você já recebeu aquela ligação. Porque o que é um dom espiritual? Você é um canal que é aberto entre você e o Espírito de Deus. E o que é sobejar nele? Esse canal, ele precisa estar cada vez mais limpo, para que aquela comunicação com Deus, ela esteja livre. Porque você pode estar no ônibus, e se aquela comunicação está livre, o Espírito Santo pode te usar para curar alguém, para entregar uma palavra profética para alguém, para usar uma palavra de sabedoria. Então, sobejar é deixar limpo o canal, mas também ter acesso a outros dons. Se você já tem o de profecia, diz a Bíblia, peça também o de interpretação de línguas, para que você tenha outros dons.
Os dons espirituais são claros, né, irmãos? Porque aqui nós estamos mencionando, a igreja de Coríntio, ela confundia muito o que era dom e o que não era. Por que eu estou dizendo que eles são claros? Porque havia cultos no templo, na cidade de Corinto, onde as profetisas, ou os profetas, e também as profetisas, eles lançavam palavras gutural, vindo da garganta. É um rosnar. E alguém lá do outro lado dizia, ela está falando isso, isso, isso e isso. O apóstolo Paulo falou, não é assim. Os dons espirituais, eles são claros. A mensagem é clara. Se Deus vai falar na língua portuguesa, a pessoa que ouve entende o que Deus está falando. Se a pessoa está falando em língua e estiver intérprete, o intérprete, ele vai interpretar e a pessoa que está ouvindo vai entender. Realmente é isso que Deus está falando. Então, outra coisa, existe ordem. A Bíblia diz, se for no caso da profecia, falar 2 ou 3, os demais façam silêncio. Também, se ao falar em línguas não houver intérprete, deve baixar a voz e falar consigo mesmo e com Deus. A fonte agora, irmãos, desses dons espirituais é o Espírito Santo. Não são sensações, não são emoções. Vamos ao subtópico de número 3. Nós estamos no tópico 2, subtópico 3. Então nós falamos dos dons de serviço, falamos dos dons espirituais, e agora vamos falar dos dons ministeriais. Então, Corinto, irmãos, ele era uma igreja problemática nas administrações dos dons espirituais, né? Então o apóstolo Paulo vai dizer que eles tinham todos os dons e careciam de ensino para utilizarem. Já nós, na nossa época, irmãos, às vezes nós precisamos voltar a buscar os dons, porque muitos tipos de ensinos, irmão, apenas têm bloqueado o desejo de buscar esses dons. Então, os dons espirituais, ou os dons ministeriais, o apóstolo Paulo relaciona esses dons em Efésios capítulo de número 4. Nos diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses dons, irmãos, chamados de dons ministeriais, eles são dons de liderança. É aquelas pessoas que são chamadas por Deus para liderarem, para estar na liderança, para direcionar as pessoas, direcionar a igreja do Senhor para o melhor aprendizado. O profeta, por exemplo, não é o profeta lá do capítulo 12, o dom de profecia, mas esse profeta é um profeta que profetiza a palavra. Deus revela para ele a palavra, e ele vem, fala para a igreja, e a igreja recebe como ensino. Tem os pastores, tem os doutores, tem esses 5 aqui que o apóstolo Paulo menciona. São dons ministeriais que o Senhor deu à sua igreja. Precisamos saber, irmãos, que o Senhor Jesus faz as coisas através da sua igreja, por pessoas, por homens que foram colocados na
na presença do Senhor. Então, esses são os dons ministeriais, né, irmãos? Esses dons ministeriais, diferente dos dons espirituais, lá nos dons espirituais, a Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons. Nesses dons ministeriais, a Bíblia vai dizer assim: quem deseja o ministério, um excelente ou episcopado, quem deseja, excelente coisa deseja. Veja bem, irmãos, ele não procura os dons ministeriais, ele deseja, ele tem um desejo dentro dele, um desejo, um santo desejo, mas ele não procura, porque o que nós vemos hoje é que muitas pessoas, eles estão procurando serem pastor, serem presbítero, serem diácono, eles estão procurando ser mestre. A Bíblia diz que ele tem o desejo, ele não procura. E aí, nós podemos falar também em relação a quem vai chamar essas pessoas. Que nós, irmãos, como pastores, chamemos pessoas que já foram chamadas. E que o Espírito de Deus realmente aponte, irmãos, quem são essas pessoas. Porque muitas das vezes nós erramos porque colocamos outras coisas à frente. Às vezes porque a pessoa é uma pessoa muito estudada, então vamos colocar essa pessoa para ser diácono, para ser presbítero. Muitas vezes porque a pessoa conhece um pouco mais da Bíblia, vamos colocar essa pessoa para ser isso. Muitas vezes porque a pessoa é cheia do Espírito Santo, vamos colocar. Não, irmãos, estes ministérios, a pessoa diz que Deus deu, e quem vai apontar, irmãos, quem vai separar, precisa orar muito a Deus e dizer para Deus: não me deixe errar, Senhor. Quanta decepção nós temos tido, irmãos, com pessoas que estão no lugar de liderança, estão dentro desses ministérios aqui, mas eles não são, irmãos, eles não são nem pastores, nem doutores, nem mestre, nem evangelista, e nem apóstolos, eles não são, mas eles foram colocados lá. E depois, irmãos, é uma vergonha para a igreja, para aqueles que estão próximos. Então que nós tenhamos cuidado. Uma pessoa, quando é chamada para ser evangelista, ela já é evangelista, irmãos. Uma pessoa que é chamada para ser pastor, ele já é pastor, porque ele já foi separado por Jesus, ele já tem a aprovação do Espírito Santo, ele já tem a aprovação da igreja, a igreja vê e percebe, os espirituais sabem, e que nós, irmãos, que estamos numa função, que podemos apontar e dizer: é esta pessoa, que nós possamos estar atento, para que nós não erremos, e que a igreja do Senhor não seja prejudicada. Amém. Falamos então dos 3 pontos. E agora, irmãos, nós vamos para o terceiro, O terceiro ponto, que é a igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja da administração dos dons espirituais. Ela era uma igreja que ela não sabia administrar, irmãos? Mas aí o subtópico vai dizer: os dons são importantes, a diversidade dos dons e a autossuficiência e humildade. Então, só apenas aqui comentando esses 3 subtópicos, irmãos, é que o primeiro subtópico, os dons são importantes, mas existem falsos conceitos, irmãos, dados a estes dons. E eu coloquei aqui 3 falsos conceitos. O primeiro: os dons eram restritos
a era apostólica. Tem linhas que vão defender que estes dons só foi na época dos apóstolos. Terminou a época apostólica, o apóstolo João, o último apóstolo, faleceu, acabou esses dons. Mas isso não é verdade. Uma outra linha, irmãos, diz assim: os dons hoje são habilidades naturais. Então nós já explicamos no começo, né? Mas tem linha que fala, hoje esses dons espirituais são habilidades naturais. E alguém pega um exemplo e diz assim, por exemplo, Rui Barbosa, ele conhecia muito das letras, ele fazia uma série de coisas, ele tinha um dom espiritual. Santos Dumont, ele tinha um dom, porque inventou o avião. Não é isso, irmãos. Um outro conceito errado é que os dons são inalcançáveis. Quer dizer, depois da época apostólica, os dons estão lá no céu e ninguém consegue alcançar, porque ninguém está preparado para merecê-los. Olha, irmãos, nós sabemos pela prática, né, irmãos? A palavra de Deus fala e nós sabemos pela prática que os dons estão ativos no meio do povo de Deus, daqueles que buscam o Senhor. Estão ativos, né, irmãos? E nós podemos entender isso e contradizer estas teorias, porque o Senhor continua fazendo, continua nos usando para abençoar as pessoas, abençoar a igreja do Senhor. Um segundo subtópico diz assim, os dons são atuais, né, irmãos? Há uma diversidade. Os dons são atuais, né, irmãos? Ele é uma concessão dada pelo Espírito Santo e que sempre vai visar, irmão, sempre vai visar a unidade da igreja, o crescimento da igreja, a abençoar as pessoas na vida, né, irmãos? Jesus Cristo fez parte, irmãos, utilizou, né, tinha acesso a todos esses dons. Na verdade, ele tinha em si esses dons, né? Esses dons. Mas a gente vê Jesus não fazendo nenhuma acepção de pessoas, né, irmãos? Ele curava os enfermos, né, irmão? Muita gente ele curou os 10 leprosos, só voltou um, os 9 foram curados, foram para casa. Mas Jesus não fazia questão disso, sabe, irmão? Ele tinha aquilo nele e ele abençoava as pessoas. Que sejamos assim também, né, irmãos? O subtópico 3, e nós vamos aqui para a nossa finalização, os dons espirituais devem ser exercidos com dependência e humildade, né, irmãos? Então, tanto de serviço, os dons espirituais e ministeriais devem ser exercidos com amor, diz o 1 Coríntios 13:1. Então, é muita humildade, irmãos. Se Deus está fazendo, glorifica o nome do Senhor. E aqui, irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes as pessoas confundem, irmãos, glorificar a Deus com alegria de você sentir. Não, irmãos, a glória é de Deus, mas a alegria é minha, é sua. Deus operou, irmãos, fez um grande milagre. Irmãos, toda a glória seja dada a Deus, mas eu me sinto feliz, eu me sinto alegre. Quando eu prego a palavra de Deus, ou aqui estou ensinando os irmãos, e eu vejo que os irmãos são abençoados, isso me alegra. Quando eu recebo uma mensagem dizendo, pastor Daniel, olha, aquela mensagem, aquele ensino, falou muito comigo, eu dou glória para Deus e alegria, eu pego para mim, irmão, porque isso me motiva, isso me diz para mim assim, você está no caminho certo, continue se esforçando. Eu vou, dobro o meu joelho, Senhor, eu dou-te graça por ser um vaso. Porque, irmãos, qual que é a maior decepção de um profeta, irmão? Ele profetiza e a profecia não cumpre. A pessoa ora e Jesus não cura. Ele fica decepcionado. Ele prega e Jesus não salva. Não há transformação. Então, irmão, a decepção também é dele. Assim como o Espírito de Deus se entristece,
O homem de Deus também se entristece. E ao contrário também é verdadeiro. Quando Deus faz, o homem de Deus se alegra, mas ele dá glória para Deus. Não seja hipócrita, irmãos. Igual muitos que, talvez alguém chega e fala: pastor, essa mensagem que o senhor pregou foi uma bênção. Satanás me diz a mesma coisa. Não, irmão, pega aquela alegria, irmão. Eu estou alegre porque o irmão receber esta mensagem, Deus ter falado com o irmão, eu estou muito feliz. E nós vamos agradecer a Deus. Louve a Deus comigo. Dê a glória para Deus, mas você fica com alegria para você. Glória a Jesus. Então, irmãos, muita humildade e saber que a gente não é autossuficiente, porque os dons, irmãos, ele pode levar a pessoa à autossuficiência. A pessoa pode achar que a pessoa pode achar que pode, a pessoa pode achar que não precisa mais buscar a Deus, não precisa mais jejuar, né, irmãos? Todos os pregadores, irmãos, eles têm muitas mensagens arquivadas, né? Às vezes tem 300, 400, 500, 1000. Irmão, se o pregador, ele confiar, ele receber um convite, aí ele vai lá no arquivo dele: vou pegar essa aqui, para pregar hoje. Ou ele vai na internet, ou ele vai lá nos livros dele, ou ele vai... Irmãos, esse pregador, quem está ouvindo os espirituais, já sabe, e essa mensagem que ele está pregando não veio diretamente do céu. É diferente, eu não estou falando para você não consultar suas mensagens. É diferente quando alguém busca a Deus, Deus dá direção, a pessoa chora, recebe de Deus e entrega a mensagem de Deus. É diferente quando a pessoa anda numa vida de jejum e de oração e Deus a usa. Então, que nós possamos não ser autossuficientes. Na minha conclusão, nas minhas considerações finais, irmãos, dizer aqui para a igreja do Senhor, esses recursos que está à nossa disposição devem ser almejados, desejados, buscados. Assim demonstramos nosso amor por Jesus, por sua igreja e pelo ser humano, ao nos empenharmos em obter ferramentas para conduzir vidas a Cristo e glorificar o nome do Senhor Jesus na terra. Deus abençoe a igreja do Senhor, Deus abençoe a todos os irmãos. Eu agradeço ao pastor Elias, ao pastor Paulo, ao pastor Renato por esta oportunidade. Vamos orar ao Senhor. Pai justo e santo, graças te dou por esta manhã, graças te dou, ó Deus amado, pela vida dos irmãos que estão, Senhor meu Deus, ó Senhor, junto comigo, e nós estamos aprendendo a tua palavra. Senhor, esse trimestre que começa hoje, Senhor, que seja bênção para cada um. Estamos louvando a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Eu te amo, Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Louvamos a Deus pela aula que tivemos essa manhã, pelo aprendizado da palavra do Senhor. Agradecemos aí o pastor Daniel Alves, que Deus continue lhe abençoando, cuja esta palavra chegou aos nossos lares. Agradecemos também ao nosso pastor, ao pastor Elias Camilo, pelo apoio que tem nos dado. Queremos também aproveitar esse momento para desejar uma feliz Páscoa a todas as famílias. Neste momento é importante nós ressaltarmos a nossa alegria, porque o nosso Jesus vive, Ele vivo está. Deus os abençoe. Abençoe também o nosso culto hoje à noite. Certamente o Senhor tem uma palavra para cada um de nós. Oremos neste momento. Jesus amado, Pai Santo, Pai Poderoso, nós te damos graças, Senhor, pelo ensino da Tua palavra. Te louvamos, Jesus amado, pela vida do pastor Daniel Alves e te pedimos, Jesus, dá-nos domingo alegre na Tua presença, a nossa alegria, porque sabemos que vivo está. Pai Santo, Pai Poderoso, Deus Eterno, que tem zelado por cada um dos Seus servos e por todos nós. Receba agora a nossa gratidão em Teu nome, Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
A comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, todos digamos amém.